do Ho'oponopono, da autoestima. E a reflexão de hoje é a fome emocional. Pois bem, primeiro a frase. Percebi que muitas vezes eu como mais do que o necessário apenas para preencher um vazio emocional. E com essa consciência eu tenho conseguido evitar que o meu peso ultrapasse o normal. Se algum dia eu abusei dos alimentos, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou muito grata. Então, eu achei muito interessante esta frase, porque reflete um pouco além da gula, né? Aquela vontade de comer uns docinhos ao longo do dia. Eu tenho isso. A minha compulsão aqui, ó. Chocolate. Só que daí eu pego esse 60%, 70% para tentar ser mais saudável, mas eu adoro aqueles outros, né? Aquelas outras marcas que não é assim. É tipo 0%. Calma. Ai, ai, é o meu fraco. Mas enfim, vamos para o assunto de hoje. Reflexão. Essa parte de comer quando afeta o nosso emocional. Andei pesquisando, assim, alguns temas onde nos afetam essa questão da comida, onde a gente não se controla e ataca a geladeira. Onde a gente não se controla e se ataca no pote de sorvete. Como a gente vê em muitas cenas de filmes por aí, se for analisar, né? Aquela pessoa triste, desiludida, com um pote de 2 litros na mão e uma colher. Quantas cenas não vimos dessas por aí? Não é mesmo? Então, eu tenho alguns dados para passar para vocês que eu pesquisei. Primeiro, o estresse. Estresse é um dos fatores que nos faz atacar a comida. Por quê? Porque quando estamos muito estressados, nós liberamos cortisol. E o cortisol estimula a nossa fome. Interessante, né? Então, quando estamos estressados, atacamos a comida. Por causa do cortisol. Ó, jogamos a culpa aí nesse terrível cortisol. Outro item. Vamos ver ali, deixa eu colar. Só voltando ali, o estresse pode ser desencadeado por vários fatores, mas também nessa nosso quesito de autoestima, muitas cobranças, muitas exigências nossas no dia a dia, e daí a gente acaba se sobrecarregando, se estressando, liberando muito cortisol no corpo e comendo mais, ok? Segundo item, comemorações, né? Essa já não é um lado negativo, seria o positivo entre aspas, porque nas comemorações, ou quando a gente vai comer assim num restaurante e fala lá, R$ 80 por pessoa, o que você pensa? Vou comer tudo que eu puder para compensar o valor. Olha o pensamento, né? Sim, nós temos esse pensamento. Não venha porque você também pensa assim. Pensa. Então, as comemorações, quando você vai no aniversário, você vê lá muitas coisas gostosas. Rumas? Será que era isso? Rumas de coisas gostosas. É umas palavras novas que eu tô aprendendo. Entendedores entenderão. Você faz o quê? Come. Come para compensar aquele dia que você tá ali com um monte de coisa gostosa que não tem no seu dia a dia. Não é mesmo?
Outra, tristeza, solidão, né? Por que que a gente come quando a gente está triste e solitário? Para preencher aquele vazio aqui, ó, existencial. A gente come demais. Medo e angústia é um outro fator. Porque para a gente tirar o foco dessa sensação de medo, aí o corpo entende que para sair deste medo, dessa angústia muito forte que você deve estar passando, você precisa ganhar mais energia. Então precisa consumir alimentos para te dar mais calorias. Então, este é um outro fator de consumo excessivo de alimentos. Tédio. Quando você está entediada, ai, não tenho o que fazer. Onde você vai? Atacar a geladeira, coitada da geladeira, lá tá sendo atacada novamente. Tédio. Sim. Até o tédio, né? Que preenche a necessidade de fazer algo. Você não tem que fazer, você vai comer. Não é mesmo? E também tem a questão da vida muito agitada, aquela vida frenética. Então você precisa ter mais praticidade, você precisa então ter comidas de forma mais rápidas. Onde você vai? Na praticidade, que é comidas industrializadas, fast food, né? E também a parte da baixa autoestima. A baixa autoestima também faz com que você coma demais. Então, viu o tanto de fatores que nos faz pecar nesse sentido de aumento excessivo desse consumo de comidas que não seriam necessárias, digamos assim? E isso tudo mexe onde? No controle emocional. Se a gente tem um controle emocional, nós não seríamos tão afetados com relação a esse consumo de alimentos de forma errada. O que vale a pena a gente sempre verificar, né? Verificar qual é a área, qual é o estresse, é quando eu estou triste, é quando eu estou com medo, onde que a comida reflete em mim. Então, é o autoconhecimento, é você saber onde está o gatilho. Onde está o gatilho? É para me preencher alguma coisa que está faltando dentro de mim? E qual é a abordagem? Você já deve estar se pensando aí, qual é a abordagem? É a gente conseguir controlar essa compulsão alimentar. E como que a gente faz isso? Sentindo na hora. Eu só tô comendo, eu não preciso desse hábito. Eu estou consumindo esse alimento porque eu estou tananã, triste, com medo, angustiada. E daí o que você tem que fazer? Trabalhar no foco, na origem do problema. E não ficar, né, descontando uma coisa que vai te prejudicar ali a longo prazo. Então você tem que ir na origem. Se você está com depressão, você sabe que você tem que buscar ajuda. Uma ajuda terapêutica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda com amigos, para tentar sair desse estado e não tentar tapar o sol com a peneira nesse sentido. Se você tem medo de alguma coisa, está angustiada com alguma coisa, o que eu tenho medo? O que eu posso fazer para enfrentar este medo? Porque como a gente percebe, às vezes o medo nos amedronta. Ó, o medo. O medo nos paralisa, não amedronta. O medo nos paralisa de uma forma que a gente não vai de encontro a ele.
Tipo, pra acabar com esse medo. A gente se paralisa. E se a gente enfrenta esse medo, se você perceber, se enfrentando o medo, o que era aquele medo? Se torna uma coisa que nem era tudo aquilo para você ter tido aquele medo, entende? E daí você vai estar combatendo aquela necessidade de substituir, de se preencher com o excesso de comida que você não precisaria estar consumindo. Não é verdade? Então hoje é mais para essa reflexão, assim, os motivos do porquê a gente entra nessa paranoia de repente querer comer, comer, comer. Então são sete itens que eu passei para vocês. Deixa eu ver se eu contei sete. Sete itens que eu passei para vocês do que remete a essa necessidade. E então cultive essa relação de respeito e gratidão com a alimentação e você. E não seja ela a te controlar. Ok? Então, fica aí para vocês refletirem a respeito disso, né? E eu queria também compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com relação à alimentação, com a perda de peso. Em janeiro desse ano, de 2024, eu estava com uma baixa estima muito alta. Eu estava pesando 60 quilos, quase 61, onde eu não estava mais cabendo nas minhas roupas. As minhas calças não fechavam mais o zíper. Eu me olhava no espelho e eu me sentia muito triste, para não falar outra palavra aqui. Tive que me segurar. Eu praticamente me olhava no espelho e não me sentia bonita, atraente. E pedi a Deus, ao meu eu superior, a minha luz divina, que me desse uma orientação, que me ajudasse a passar por aquilo que eu estava passando, porque nas minhas crenças limitantes, na minha cabeça, eu tinha que eu estava com uma idade que era difícil de perder peso, que o meu metabolismo ele é baixo, então é difícil de perder peso. Então eu achava cada vez mais desculpas para me contentar por eu estar com aquele peso, me dizendo que eu não iria conseguir perdê-lo. Então eu estava tentando me convencer de que eu deveria comprar roupas maiores e que eu deveria ficar assim. Pois bem, orei a Deus, ao meu ser divino, e esperei. E eis que na mesma semana surge um convite da minha cunhada para participar de um tal de biquíni branco. O que é isso? É como se fosse uma. Não é competição, mas é um programa, né? Onde tem uma personal trainer, tinha nutricionista, para você mudar os seus hábitos, mudar a alimentação, fazer algumas práticas de exercícios físicos para conseguir esta perda de peso. Como a premiação para quem perdesse mais pesos. Então, aí o estímulo, né? E eu falei assim, ok, né? O que eu tenho? Eu não tenho nada para perder, vou fazer. Então, eu vou daí compartilhar com vocês ali fotos, vou postar ali fotos do meu desenvolvimento em um mês, através desse programa. Eu perdi
4 quilos, se eu não me engano, em um mês. Então, veja que o que tinha nesse programa nem eram muitas práticas de exercícios físicos intensos. Eles só pediam para você fazer todos os dias algum tipo de atividade física, mas não era nada assim, é terrível que não desse para fazer. E eu vi que a instrutora, ela passava muitas partes de reflexões de autoestima. Ela passava exercícios diários para a gente fazer de reflexões, de frases afirmativas. E isso muda o nosso comportamento, muda esse nosso modo de pensar. É como se fosse o nosso Ho'oponopono. Então, aquilo foi me ajudando a pensar de forma diferente, a mudar as minhas crenças. E eu fui pondo em prática essa parte de tirar o negativismo, de pensar mais coisas bacanas e acreditar em mim, principalmente acreditar que eu ia conseguir aquilo e tentar ganhar a premiação. Lógico, eu não sou besta. Eu queria ganhar o prêmio também. Não ganhei. Mas eu consegui eliminar aqueles quilos que já estavam me incomodando. Pois bem, terminado essa atividade do biquíni branco, eu percebi que se eu consigo perder 4 quilos em um mês, eu consigo chegar no peso ideal para mim que eu queria. Então eu coloquei como meta. Eu falei, eu quero atingir o mesmo peso que eu tinha quando eu casei. Eu pus aquilo. A minha meta é essa. E eu vou atingir. Em quanto tempo? Eu não sei, mas a minha meta é essa. E fui trabalhando nisso. Eu aprendi aquelas questões do pensamento, aquelas coisas do acreditar e ir em busca. E eu pesquisava coisas que eu podia fazer, a alimentação que eu podia mudar e fui fazendo. E hoje eu estou com 53 quilos. Quando eu casei, eu tinha 54. Então, sim, a gente consegue. Não é a idade, não é o metabolismo, são coisas que a gente coloca na cabeça, acredita, e quem que vai dizer ao contrário se você acredita nisso? Não é mesmo? Então, eu vou deixar ali no final do vídeo as fotos só para compartilhar com vocês, o do meu início ali, onde eu perdi 4 quilos, e agora no meu programa de pesos, que agora eu estou com 53 quilos. Feliz da vida. E sabendo que o que a gente acredita e o que a gente quer mesmo buscar, se a gente tiver determinação, resiliência, a gente consegue. Acredite em você. Acredite no que você quer e vá atrás. Ok? Então, por hoje a gente fica aqui e até a próxima.